Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Permanece em mim, Espírito de amor, permanece nesse meio, nessa casa, na casa de nossa mãe, em que nos reunimos para dar graças pelos 50 anos da Renovação Carismática Católica, em que nos reunimos para pedir a Deus luzes, as luzes do Espírito Santo, para que os 50 anos não se tornem uma celebração nostálgica de um passado bonito, mas sejam um impulso renovado para a missão. Deus espera muitas coisas grandes de nós. Eu olho aqui para os padres, fico vendo, nós sabemos bem quantos irmãos nossos não foram renovados por essa experiência que começou em Duquesne. Quantos irmãos nossos não foram renovados na sua fidelidade sacerdotal, no seu zelo, no seu amor, porque alguém disse que Deus está aqui, está na sua vida. Talvez uma senhora, um jovem ou alguém que, perdendo todo o respeito humano, tenha chegado: padre, o senhor precisa de uma vida nova. Não aconteceu isso já? E eu tenho certeza que os padres que aqui estão são muito gratos, né? Se aconteceu isso na vida deles, do toque do Espírito Santo pelo dedo de uma criança, de um adulto, de um jovem, de uma velhinha, transformou a vida dele numa vida nova. E eu peço que os padres batam palmas para toda essa multidão que está aqui, que são o dedo de Deus na nossa vida. Alegrem-se os servos do Senhor e se revistam de santidade os sacerdotes. Eu quero começar dizendo alguma coisa aos padres. Irmãos muito amados, às vezes a gente pensa que ouvindo os leigos pregarem, e quantos pregam melhor do que nós? Muito melhor, né? Porque falam de um Deus que é vivido, amado e não só conhecido nas letras sagradas, estudadas mais ou menos com bom gosto no seminário. Quantos irmãos nossos não pregam melhor do que nós? E aí vem, talvez, uma pontinha de ciúmes nossas. Esse pessoal prega melhor do que nós, reza melhor do que nós, tocam o coração das pessoas com a pregação. Eu não preciso ficar com ciúmes. Eu não preciso, se eu não tenho o dom da pregação, ficar pensando, eu tenho que tomar o lugar daquele lá, proibir aquele de pregar aqui, porque senão ele vai pregar melhor do que eu, vai ficar... Não. Nunca vai faltar trabalho para o sacerdote na igreja, especialmente se os leigos assumirem a sua missão. Se o Espírito Santo toca o coração de vocês
lembrando das profecias, dizendo assim, eu derramarei meu espírito sobre todo o povo. Né? Quando o pessoal ficou com ciúmes daqueles homens que falavam, Moisés disse assim, eu gostaria que todo mundo tivesse espírito. Todo mundo. E os padres vão ter muito mais trabalho. Vão ter que confessar mais gente. Vão ter que celebrar mais a Eucaristia. Os padres não vão ter férias. Os padres não vão ter férias, porque um padre não tira férias. Ele pode tirar algum tempo de descanso para trabalhar melhor depois. Mas lá no lugar onde ele foi descansar um pouquinho, aparece alguém, padre, posso me confessar? E o padre não nega fogo. Não nega. Né? Quantos padres não receberam o dom do conselho para conhecer a alma das pessoas através da renovação que a renovação carismática provocou na vida deles? Vocês conhecem melhor do que eu as histórias. Padres que, diante dos quais a gente ia se confessar, talvez não fossem brilhantes pregadores, mas olhando para eles, a gente chegava perto deles, começava a confessar com um pouquinho de vergonha, calma, Deus é bom, Jesus estava te esperando aqui. Aconteceu isso na sua vida? E aí ele desfia o rosário dos nossos pecados. Nunca aconteceu isso com vocês? Sim. Porque o Espírito de Deus toca o coração desses homens ungidos e consagrados para serem instrumentos preciosos da misericórdia. É lógico que o ministério da palavra é um ministério sacerdotal. Mas todo o povo de Deus é um povo sacerdotal. Não esperem que sejam só os padres a pregar o Evangelho. Não deixem a batata quente na mão dos padres, dos bispos, não. Não esperem tudo de nós. Nós somos um pequenino rebanho no rebanho de Cristo. Mas nós podemos dar aquelas coisas mais preciosas que Deus deixou depois da ascensão de Jesus aqui para nós. A Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos. Quanta consolação. Quanta consolação. Pessoas que nós vamos atender sofrendo, nós vamos consolar da unção dos enfermos, elas nos consolam quando se revigoram, confiantes na bondade de Deus que toca a vida delas. Eu gosto de contar a história da tia Ambrosina. Tia Ambrosina, ela era meio rabugenta. O nome é fictício, porque eu tinha uma tia que chamava Ambrosina de verdade, né? Mas vocês podem imaginar como é que era a tia, né? Tia Ambrosina, ela não gostava muito ela era sociopática, não gostava de ninguém, especialmente de parente. Vocês vêm aqui para pegar o meu dinheiro, não quero saber de vocês não. E aí um dia a tia Ambrosina, quer dizer, era completamente chata, absolutamente intragável, insuportável. Mas um dia ela descobriu que estava doente. E aí começou a blasfemar, estava com câncer. Aí o pessoalzinho da renovação carismática da paróquia descobriu, foi fazer o quê? Foi lá orar por ela. Né? Ela botou o pessoal para fora a primeira vez. E o pessoal não teve nenhum receio de voltar. Por quê? Porque ouro e prata eu não tenho, o que eu tenho eu te dou isso aqui, a oração que eu tenho. É assim ou não? Foram lá, um dia, 2 dias, a tia Ambrosina chata. Só que foi piorando, e eles pedindo cura e libertação para ela, cura de todos os males, para ela, cura daquela doença infernal que era o câncer dela. E ela foi piorando. Né? Sei que em 2 meses ela morreu, mas nesse meio tempo, ela começou a acolher o grupo de oração, depois acolheu o pessoal da família, quando as dores começaram a se tornar lancinantes, que ela não suportava mais, nem com morfina, ela mandava chamar o grupo de oração para rezar e orar por ela, para pedir a cura. E aquela cara de rabugenta, chata dela, foi se transformando, a boca que se curvava para baixo, começou a levantar um sorrisinho para cima, com dor lancinante. Começou a receber os parentes de novo. Recebia até as noras.
É. No fim, alguém foi dizer à tia, tia, está doendo muito? Ela, a cruz de Cristo doeu mais, foi pelos meus pecados. Né? Morreu de câncer. Foi curada? Foi. Aleluia. Vamos dar glória a Deus por tudo isso. Foi curada de um mal tremendo. Eu não estou dizendo que Deus não cura as enfermidades físicas, não. Vocês sabem que cura. Quando quer, quando apraz a Ele para a nossa salvação. Mas para a salvação da tia Ambrosina era necessária aquela enfermidade. Ela veio para a glória de Deus. E assim acontece muitas vezes. Não foram os padres que foram lá salvar a tia Ambrosina. Mas um padre um dia foi lá dar unção dos enfermos para ela, foi atender a confissão dela, porque aquele grupo de oração perseverou, insistiu, oportuna e inoportunamente. Assim deve fazer. O que é que isso tem a ver com o Evangelho? Tem. Eu vou me deter só na primeira bem-aventurança da pobreza, da qual fala também a primeira leitura. Maldito o homem que confia no homem e nas riquezas humanas. Antes de mais nada, vamos fazer um grande louvor a Deus, porque nós temos emissoras de televisão, temos casas de retiro, temos escolas de formação. Então, um grande louvor a Deus por tudo isso. Bendizer a Deus pelas inúmeras transmissões de rádio que assolam o país com o fogo do Espírito Santo, né? Com a palavra de Deus. Bendito seja Deus por tanta riqueza. Mas, ai de nós se nós confiarmos nisso. O que toca, no fim das contas, é evidente que uma pregação, quando as pessoas vêm a um encontro como esse para uma pregação, muita pessoa sai daqui convertida, tocada. Mas essa pessoa já era nossa. Já estava de algum modo convencida, já era da nossa família. Então, quando a Kedna faz uma pregação de fogo aqui, falando do João, o amigo dela, né, nós ficamos pensando, puxa, eu preciso me converter mais. Mas vocês vieram aqui porque já são convertidos. Já foram tocados pelo Espírito Santo. Mas tem gente na rua que nunca ouviu falar de Jesus. Tem gente na rua que nunca ouviu falar das doçuras do perdão de Jesus. Talvez tenha ouvido falar de outras coisas, de outras formas religiosas que são quase superstições, mas não da salvação que vem de Deus. E aqui, meus irmãos, todos esses instrumentos são úteis, mas são completamente inúteis se não tiver aquele combate corpo a corpo da evangelização. Dá tiro a queima-roupa. A palavra de Deus deve ser anunciada um a um, corpo a corpo, no combate pessoal, corporal. Se a gente não chegar, não tiver a coragem, não tiver aquela audácia apostólica de anunciar um a um o Evangelho, mas isso não vai converter o Brasil? Vai sim. Vai sim. No fim das contas, eu falo combate corpo a corpo, não é porque eu gosto de MMA não, mas é porque a gente precisa fazer evangelização um a um. Ser capaz de me desprender das minhas seguranças. Quer dizer, aqui eu estou seguro, eu falo com gente da casa. Mas na rua, eu sou o bispo de Auxiliar de Brasília, queria falar de Deus para você. E daí que você é o bispo? O que me interessa? Não é assim que o pessoal faz? E daí que você é carismático? Meu irmão, eu quero falar para você de Jesus. Eu vim aqui fazer uma oração com você. Eu vi que você está sofrendo. Em Brasília nós temos o costume de fazer a visita pastoral missionária. Dom Sérgio pediu isso, que toda vez que o bispo for visitar a paróquia, toda a paróquia vai visitar as casas dos paroquianos, que são os católicos e não católicos, todo mundo. Não existe uma alma que não nos interesse. E para quê? Para chegar lá e dizer que nós somos senhores da verdade? Não. Para dizer que nós viemos trazer Jesus aqui, viemos falar com Jesus aqui na sua casa, pedir a bênção de Deus para a sua casa. Às vezes os católicos rejeitam e os outros aceitam. É bonito, né? Evangelização corpo a corpo. Então eu queria pedir que, se houver alguma coisa
na qual a gente possa colocar nossa segurança para ser evangelizadores, que seja o dedo da mão de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a quem nós amamos, louvamos e bendizemos. Que não nos falte a certeza dessa coragem evangélica, porque é só o Espírito Santo que dá. Os apóstolos acovardados lá no cenáculo mudaram a vida quando veio Pentecostes. É preciso renovar a graça de Pentecostes na igreja e contar com a nossa pobreza. Que mais? Falei do João, amigo da Kedna, porque o Papa Francisco, quando tocado pelo Espírito Santo, começou o seu ministério, disse: como eu gostaria de ter uma igreja pobre para os pobres. Não se trata de desprezo dos meios humanos para a evangelização, mas se trata de um desprendimento tal que nós não coloquemos a nossa confiança nos meios materiais, mas na fidelidade à palavra do Senhor. E aqui eu posso falar um pouquinho para os padres também. A gente não precisa colocar, a gente tem obrigação profissional, moral, espiritual, de fidelidade a Deus, isso dá boa teologia. Mas não é na sabedoria que incha o coração do homem que nós colocamos a nossa confiança. A teologia deve suscitar em nós um interesse permanente de conhecer pessoalmente a Jesus, de fazer aquele encontro pessoal com Ele cotidianamente em cada Eucaristia. Que a gente não volte àquele comentário que eu fiz há 3 anos atrás do Evangelho para repetir a homilia como se fosse nova. Que a gente ouça Jesus falar de novo ao nosso coração. Que a gente deixe que a palavra de Deus entre como espada de 2 gumes até a medula dos nossos olhos, até dos nossos ossos, até as nossas junturas, para ser anunciadores do Evangelho. Vale para os padres, mas vale para você também, meu irmão, minha irmã. O Papa Francisco fez uma sugestão no Ângelus de 2 anos atrás, que cada um de nós levasse no bolso os 4 evangelhos. Eu procurei aqui no Brasil, não tinha, a CNBB mandou fazer. Os 4 evangelhos, um volumezinho de bolso assim, para quê? Ele dizia assim, hoje em dia o pessoal usa o aparelho telefônico, né? Então vai lá ver o WhatsApp, um recadinho de amor, ele olha, depois vai e olha de novo, aquele mesmo recadinho xoxo, sem nada a dizer, mas para ele é tão importante. Ela me ama, ele me ama. É assim ou não é? Quando a mulher recebe isso do marido, então, é festa no céu, porque é raro. Precisa mandar, marido, precisa mandar, né? Mandar flor para ela, mesmo que seja aquela florzinha lá virtual. Manda, ela vai gostar, né? E o Papa falou assim como as pessoas têm prazer em ver uma carta, o Papa é do tempo que se serviam cartas à mão, né? Uma carta de amor que ele recebeu, ele vai ler no intervalo do trabalho e fala, puxa, como ela escreve bonito. O garrancho da menina, olha que caligrafia, né? Olha como é bonito. A gente também tem que aprender a ver o que o dedo de Deus escreveu nas páginas do Evangelho. O autor quem quer conhecer o Espírito Santo tem que ler a Bíblia. O autor principal das Escrituras é o Espírito Santo. Quem quiser aprender a ler as Escrituras tem que amar o Espírito Santo. Quem escreveu, ensina a ler. Quem ditou, ensina a ouvir. 50 anos, é preciso uma grande renovação. Eu dizia também que não vale a pena viver de saudade. É verdade que o que eu conheci da renovação, eu me lembro até o número 400 dos Louvemos, né? Então, fiquei bem com o Reinaldo ontem. Gostei, né? Matei a saudade. Depois não sei mais. Então, mas há uma coisa que nós precisamos recuperar dos inícios. O fogo do primeiro amor. Isso nós precisamos recuperar sim. Chega de gente xoxa. Chega de carismático medroso. Chega de cristão que não tem amor à palavra. Amor não são palavras, são atos, são obras. Amor à palavra é ler a palavra de Deus. Não é dizer que eu li. Ou li uma vez e acabou. É ter a Bíblia como livro da minha vida.
deixar renovar em nós o ardor daquele primeiro amor, me deixar tomar pelo fogo do Espírito de Deus. E aqui eu queria fazer duas considerações, quase um pedido à renovação carismática católica. Quando Deus manda uma experiência carismática à igreja, no começo a gente faz só a experiência, porque não tem tempo para pensar em outra coisa. É tanto ardor, é tanto entusiasmo, a gente fica tão cheio de Deus e da vontade de crescer naquelas coisas, de espalhar, difundir, que a gente pouco pensa, mas faz muito. E é muito importante que seja assim. Mas para que aquela experiência permaneça, toque o coração, toque a inteligência da gente, é preciso que hoje se faça teologia daquela primeira experiência. Que os homens da ciência teológica, sem perder a piedade de criança, o amor de filhos de Deus, aprofundem a experiência da renovação carismática, como faz o Frei Cantalamessa, como fazem outros teólogos. Que não fique sem que nós saibamos dar as razões da nossa esperança. Isso é muito importante. Mas esse crescimento teológico não pode ser só para fazer apologética da renovação carismática. É muito pouco. Nós existimos, a teologia reconhece, é muito pouco. Fazer teologia para isso é perda de tempo. É para a gente se aprofundar mais nos dons de Deus, se deixar queimar mais pelo fogo do amor de Deus, para evangelizar mais e para espalhar como uma chama ardente pelo mundo inteiro. Pensando naquilo que dizia ontem já, é preciso evangelizar. Não dá para entender uma renovação carismática católica que não saia nas ruas evangelizando, nas praças. Eu fui corrigido em Brasília, porque eu falei que queria um grupo de oração em cada esquina, mas em Brasília não tem esquina, né? Então, que seja em cada buraco, em cada canto, cada praça. Mas, lembrando o que o Papa João Paulo II disse no começo do novo milênio, né? Que as nossas igrejas, os nossos grupos, as nossas casas sejam escolas de oração, escolas da palavra de Deus, da leitura do anúncio da palavra de Deus. Então, a nova evangelização, a evangelização que conta e que vai transformar o Brasil de novo num país de Cristo, é o anúncio do Evangelho sem adereços, sem os adereços mundanos, mas um Evangelho que vai entrar em profundidade na cultura do nosso povo de novo. A renovação conseguiu fazer isso. Na cultura cristã, ela entrou bastante. Quem podia imaginar, há 50 anos atrás, que em qualquer igreja do Brasil se pega um violão, se toca um instrumento e se canta uma música da renovação, mesmo onde não tem grupo de oração? Já entrou. Faz parte da identidade católica brasileira. Entrou ou não entrou? A gente precisa entrar mais ainda. Entrar na cultura popular, fora da igreja. Quantos países têm a literatura forrada de Sagrada Escritura? Quantos homens nossos escrevem romances, escrevem literatura em que o Evangelho... Opa, tem um diabo no microfone. Quanta gente não escreve boa literatura? Boa literatura para entrar no mundo da cultura e que as pessoas... Olha, alguns juízes ou advogados velhos sabem até fazer citações em latim da Bíblia. Mas está morrendo aquela geração. Está morrendo. Eu não digo que precisa fazer em latim, eu gosto, não nego. Mas quantas pessoas não gostam? Como não seria bonito que as pessoas citassem as Escrituras até sem saber de onde é? Que isso entrasse na alma do nosso povo, de tal modo que formasse um jeito de ser brasileiro fundado nas Escrituras, fundado na tradição que nós recebemos dos nossos pais, a tradição da fé. Então, é preciso que a nossa pregação penetre até as junturas dos ossos do povo brasileiro inteiro. Alguns vão ser apóstolos como nós. E louvado seja Deus, eu queria que fossem todos. Mas aonde quer que a gente vá, se isso se torna cultura, lá onde a gente for para anunciar o Evangelho, as sementes do verbo vão estar plantadas e nós vamos recolher frutos. Assim, frutos de evangelização. Que mais? Agradecer aos 50 anos, pelos 50 anos da renovação carismática católica significa
olhar para as milhares, aqui nós temos cerca de 10 mil pessoas, por aí. Olhar para centenas de milhares de pessoas que passaram, de algum modo, pelos nossos grupos de oração e que não ficaram. Alguns até foram para outro tipo de experiência religiosa, abandonaram a fé, mas lá Deus tocou alguma coisa no coração deles, pelo menos por algum tempo. Que os louvores desse ano sejam também intercessão para que o Espírito de Deus volte para aqueles corações que um dia foram só dele. Que toque e queime os pecados, queime as infidelidades, a minha primeiro, mas depois as deles. Para que eles se sintam amados, saibam que são irmãos até hoje, que nós não os desprezamos, nós não os consideramos traidores, nós os consideramos irmãos, porque somos misericordiosos como Pai. Vamos pedir essa graça a Deus. Aqueles irmãos nossos que já passaram pela renovação, que voltem a sentir o fogo renovador do Espírito Santo, que já tomou conta do coração deles uma vez. Última coisa. Ontem eu falei da necessidade urgente da unidade. É triste ver que em alguns lugares as forças se dividem. Chega, por exemplo, o carnaval, todo grupo quer fazer o seu evento, né? E a gente não une forças, né? Do carnaval é um exemplo. Vamos reunir as nossas forças. Não vamos nos separar por capricho. Outra tristeza que dá às vezes, se uma pessoa não é eleita como coordenador de um grupo, funda alguma coisa nova para ele, porque ele tem vocação para ser coordenador de alguma coisa, não para ser servo. Espírito de unidade. Todos nós somos servos inúteis, não tem ninguém indispensável aqui. Mas todos nós somos importantes na obra da evangelização. Deus quis precisar de cada um de nós e é necessário que a gente, tocado pelo Espírito Santo, viva na unidade. Que todos sejam um. O patrono da divisão é o demônio. A palavra diabo vem de diabolos, que é aquele que rompe a unidade, que separa a realidade, que quebra, que quebranta a unidade. Ele é o patrono da desunião. Ele consegue atuar através da nossa soberba, do orgulho, da vaidade. Olha, o demônio não comete pecado contra a castidade. Não comete, não. Ele quer ser como Deus, ou quer ser outro Deus. Pecado dos primeiros pais lá. Sereis como deuses. Não é esse tipo de divinização que Deus quer de nós. A soberba leva à divisão. Há um salmo que é rezado todas as segundas-feiras à noite. O texto latino diz assim, lá pelo 11º versículo: Fac simplex cor meum ut timeat nomen tuum. Fazei simples o meu coração, quer dizer, unificai o meu coração, descomplicai o meu coração, para que eu tema o vosso nome. E o temor é o princípio da sabedoria, é dom que vem do Espírito Santo. Simplificai, Senhor, descomplica o meu coração. Descomplica, para que eu não caia no pecado da soberba da unidade, que no fim é uma afronta ao Espírito Santo. Então pedi que Deus toque o coração de cada um de nós, para que nós, na imensa variedade dos dons que são dados à renovação carismática católica, ou melhor, que são dados à Igreja Católica através da renovação carismática, nos unam cada vez mais com o Papa, com os pastores, para que a Igreja rejuvenesça. Os dons carismáticos rejuvenescem a Igreja, não atrapalham a unidade da Igreja. E que nós sejamos fiéis ao que Deus pede de nós, fiéis ao princípio de unidade visível, mas fiéis a Cristo, que é a cabeça da Igreja. Ele é a razão da nossa existência, é a razão de tudo que nós fazemos. E vamos apressar o dia da vinda do Senhor com um anúncio corajoso e destemido do Evangelho. Anúncio nos nossos programas de rádio, de televisão, nos nossos encontros, nos grupos de oração, anúncio a queima-roupa no combate corpo a corpo de cada dia. Que Deus venha em nosso auxílio, que Ele nos proteja na nossa missão evangelizadora e que Deus abençoe esse povo que está aqui, que sabe que é chamado e enviado hoje por Deus para
converter o Brasil de novo num país que pertence a Cristo. Bendito seja Deus, bendito seja Deus.